Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Machado e eu quero neste momento compartilhar contigo mais um pouco do conhecimento bíblico-teológico acerca de temas importantes da Bíblia. E um dos temas mais importantes que nós temos na Bíblia Sagrada é o tema relacionado a Jesus. Nós já fizemos aí outros temas, falamos sobre o amor, nós falamos sobre a Bíblia e hoje falaremos sobre Jesus, ou seja, quem é Jesus? Sei que é muita prepotência da nossa parte, queremos falar sobre o tema, não no sentido de dissecar o tema, mas nós vamos tentar comentar um pouquinho a respeito, até para dar a nossa contribuição também, considerando que muitas pessoas nos acompanham e que têm curiosidade de saber quem é Jesus. E a considerar que a Bíblia tem milhares de capítulos, que a Bíblia tem 66 livros e que a Bíblia tem uma infinitude de versículos, nós vamos tomar como base somente um versículo. Nós vamos ver quem é Jesus a partir de um versículo da Bíblia. Aí, a partir daí, você tira suas conclusões, você pesquisa a respeito e você vai acabar compreendendo o assunto. Então, o nosso tema é quem é Jesus e eu já vou ler um versículo para tentar em poucos minutos aí, eu não quero demorar muito, trazer esta contribuição para você. No livro do profeta Isaías, profeta maior do Antigo Testamento e pré-exílico, nós temos no capítulo de número 9, no versículo número 6, uma informação dada aproximadamente 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. Então, vamos ler essa informação e a partir daí a gente começa a construir uma ideia de quem é Jesus. O versículo diz assim: porque um menino, sexo masculino, nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. ênfase a filho se nos deu. Um filho foi dado, um presente foi dado. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome, o nome do menino será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja bem, o profeta Isaías, que foi o autor desse texto, ele está trazendo seus oráculos, era chamado de vidente nos seus dias. Ele está profetizando bem no meio do período que nós temos a monarquia em Israel e o profetismo, que começa justamente com a idolatria implantada em Jerusalém e na Judéia e em Judá e em Israel, ou seja, em Judá e em Israel. E ele traz advertências acerca de que Deus não está satisfeito com a idolatria. Deus diz: eu vou mandar o povo para o cativeiro. O profeta Isaías, o profeta Jeremias e outros profetas, profeta Naum, profeta Ageu, vários outros estão nesse sentido, de dizer que o povo vai para o cativeiro. O profeta Ageu, por exemplo, é utilizada a figura da mulher do profeta Ageu que o traiu. Mas a ideia é: vou mandar vocês para o cativeiro para erradicar a idolatria. Aí, nesse contexto de cativeiro, traz a ideia de um Messias. O Messias que é aplicado no Novo Testamento surge justamente de Isaías, surge de outros que são pós-exílicos, a exemplo de Malaquias, que encerra o livro falando que o Messias teria um precursor, que nós entendemos no Novo Testamento que é o João Batista. Mas Isaías traz a ideia desse menino e lança-nos informações que nos deixam estupefatos. Se você ler o capítulo 53 de Isaías, aliás, se você ler a partir do capítulo 40, começa a falar de um renovo para Israel. E no capítulo 53, este Messias, este menino, ele vai subindo perante eles como uma ovelha muda que vai subindo perante os seus tosqueadores. Isaías lá atrás começa a descrever um personagem que ainda não nasceu, que vai nascer 700 anos depois, e o que vai ocorrer na vida deste personagem, Isaías já deixa tudo descrito ali. E este personagem não é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. É por esse motivo que Isaías é chamado de o profeta messiânico. Ninguém falou mais de Jesus no Antigo Testamento mais do que o próprio Isaías. Pois bem,
Para comentar acerca de Jesus Cristo, eu preciso pegar aqui as deixas que Isaías deixa. Isaías, no versículo número 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí nós regressamos ao livro de Gênesis e nós vamos encontrar quem é Jesus na promessa feita a Eva. O Senhor traz uma punição para a serpente por causa do pecado do homem, o Senhor traz uma punição para o homem e o Senhor traz uma punição para Eva. O Senhor diz, da semente, o Senhor diz para Eva que ela vai, com dor, vai ter filhos, etc. Mas no que pertine ao nosso assunto, o Senhor diz, da semente da mulher nascerá não uma. Então, o texto lá atrás fecha perfeitamente com o texto de Isaías, que um menino nos nasceu. Indo para o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ter o diálogo ocorrido entre o anjo que veio a Maria e disse: olha, Maria, salve agraciada, você vai conceber do Espírito Santo. Nós temos a ideia de que José, quando soube que Maria estava grávida, José intentou deixá-la, porque era justo, e eu não vou explicar agora pela exiguidade do tempo, mas o anjo veio a José quando ele quis fugir, o anjo disse: José, não tenha medo, o que vai nascer dela é gerado do Espírito Santo, não é de outro homem. E estes mesmos anjos acompanharam no momento do nascimento de Jesus, uma hóstia angelical apareceu nos céus, e aí é uma coisa extraordinária. Depois mandam Jesus para o Egito, orientam José a descer para o Egito cerca de 2 anos depois do seu nascimento, porque a perseguição estava ferrenha. Depois orientam José a voltar do Egito, e assim esses anjos acompanham Jesus toda a sua vida, até mesmo no momento da sua ressurreição. Aliás, até depois que ele ascendeu aos céus, os anjos estavam lá. Então, um menino, a primeira expressão, a primeira deixa dada por Isaías, é que um menino nos nasceu. Nós vamos continuar a história, o texto diz assim: um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o principado, ou seja, este menino será príncipe. Para saber quem é ele, analise a genealogia dos demais e você vai identificar que este menino será príncipe. Nos dias de Jesus, uma leitura apurada da Bíblia Sagrada, começando no Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus começa dizendo: esta é a geração de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, ele já começa dizendo assim, ó o texto: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e aí você vai lendo até chegar em Jesus. Então, em Mateus, nós temos que Jesus é príncipe, linhagem de Abraão, até os seus dias. Tá, e ali numa linhagem que liga por José. José não é pai biológico, mas para os judeus, especialmente que até hoje não creem que Jesus é o Messias, não creem que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Mateus escreveu para fazer a fundamentação. Você vai para o Evangelho de Lucas, e Lucas fez uma pesquisa a este respeito. E no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3, nós encontramos Lucas fazendo a mesma genealogia, só que de forma inversa. Você diz, a mesma genealogia, os nomes não batem. Sim, não batem, porque é de forma inversa. Em Mateus, desce a genealogia de Abraão até chegar em Jesus. Quando você está em Lucas, a genealogia vai de Jesus até Davi, e de Davi ela segue, passa por Abraão, e de Abraão ela segue e vai até Adão. Bem recente alguém me perguntou, quantos anos tem entre Adão e Jesus? Aí eu, para poder dar essa resposta, tive que fazer a análise dessa genealogia e explicar para a pessoa que me questionou. De sorte que, quando desce de Davi, Abraão, Davi até Jesus, nós temos ali José, e nós temos Salomão, ou seja, nós temos Abraão, Davi, Salomão, José, Jesus. Aí por outro lado nós temos Maria, Jesus, Maria, Natã, Davi, Salomão e até chegar a Adão. Olha que coisa interessante, Abraão e até chegar a Adão. Salomão, Davi, Abraão e até chegar a Adão. Então nós temos que nos dias de Jesus, se Israel tivesse sobre o poder político, pois não estava desde que Nabucodonosor
500 anos atrás, aproximadamente 500 e poucos anos, havia, aliás, 600 anos que Jesus já tinha 30, né? Quase 600 anos, havia tomado Jerusalém, havia sitiado e havia levado os seus cativos, Jesus seria, pela linhagem de Davi, o rei de Israel. Jesus seria o detentor do trono em Jerusalém. Olha que interessante. Então, explicado aqui para você que o principado está sobre os seus ombros. Nós temos uma coisa muito bonita no Apocalipse, quando João tem a visão e o anjo de Apocalipse diz, ele é digno de desatar os selos e abrir o livro. Aí em outro momento diz, ele é o Cordeiro, que João Batista apontou Jesus como Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas sobre principado, nós entendemos que Jesus seria o rei de Israel nos seus dias, se Jerusalém, se Israel tivesse de posse do seu poder político, que não estava. Essa é uma restauração que será feita breve, num período chamado milênio, após o arrebatamento da igreja, o que consta lá no capítulo 19, finalzinho do 18 e 19 de Apocalipse, Jesus vai reinar. Então ele vai assumir o seu trono de direito. Aí o texto de Isaías continua dizendo, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será, 2 pontos. O que o nome de Jesus será? O nome de Jesus será maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte, será Pai da eternidade, será príncipe da paz. 5 coisas no nome de Jesus. Algumas traduções de Bíblia vão dizer maravilhoso conselheiro, um conselheiro maravilhoso, mas a tradução que eu tenho em mãos, ela coloca uma vírgula. Será maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte, será Pai da eternidade, será príncipe da paz. Começando aqui pelo maravilhoso, nós vamos entender que maravilhoso é aquele que altera a ordem natural das coisas. E aí eu já digo para vocês que uma pessoa que nasce de uma virgem, uma virgem que concebe continuando virgem, uma virgem que só perde a virgindade quando o seu filho nasce, que nunca conheceu varão, conforme diz o texto bíblico, e ela se justifica diante do anjo. Como é que isso aconteceria se eu nunca conheci varão? Ou seja, se eu sou virgem? É maravilhoso, porque alterou a ordem natural das coisas. Quando o Josué, o comandante Josué, ora para que o sol pare, para que a lua pare, e tudo parou, nós sabemos que é algo praticamente impossível. Não impossível a Deus. Então ali aconteceu uma maravilha. Quando a água do Mar Vermelho abriu-se em duas, ou quando o Rio Jordão fez uma ribanceira, ali é uma maravilha. Quando alguém voltou dos mortos, ali é uma maravilha. E quem nasce de uma virgem também é uma maravilha. Então nós temos uma primeira maravilha em Jesus. Mas as maravilhas acerca de Jesus não param por aí. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, mas só maravilha, não param por aí. Existe um episódio lá no Antigo Testamento, alguns episódios, melhor dizendo, no Antigo Testamento, em que a explicação que se tem é que Jesus estava lá. Aí você diz, como pode alguém vir ao mundo antes de nascer? Porque ele nasceu no Novo Testamento. É por causa dele que está marcado o tempo. Então é por isso que nós temos o chamado Jesus histórico e o Jesus da história. Sendo o Jesus histórico uma reconstrução acerca do seu próprio nome. É ele colocado dentro do cronograma da história. Alguém que nasceu no ano tal, assim, etc, etc. É o Jesus histórico. É como a água de um rio que passa. Tá aí, tá nesse meio aí. Assim tem vários outros homens famosos. Mas ele é tido também como o Jesus da história. De que forma? Aquele que marcou antes dele e depois dele. Ele marcou a história. Você não consegue estudar a história sem ter o nome dele. Já observou? Antes de Cristo, depois de Cristo. Só para explicar, isso aí surgiu na Contra-Reforma da Igreja Católica em 1545. Em 1517 surgiu a Reforma Protestante e em 1545, ou é 1547, eu acho que é 1545, eu estou fazendo alguma confusão. A Igreja Católica fez a Contra-Reforma, aí incluiu ali na Contra-Reforma os livros que nós chamamos de apócrifos, os 7 livros, alguns acréscimos da Bíblia Sagrada, e também marcaram o marco zero de onde Jesus teria nascido. Aí nós até fazemos uma crítica quando ensinamos história, porque no marco zero Jesus já teria 3 anos. Eles erraram com relação aos anos bissextos, aquela coisa toda. Aí a história ficou um pouco sem marcação correta.
onde era para ser uma data é outra. Por isso que quando a gente estuda, diz, provavelmente no ano tal, até o ano tal. É por essa questão. Mas esse Jesus que eu estou te falando, ele marcou a história. Ele não é o Jesus histórico, ele é o Jesus da história. O ponto dele está ali. Existe o antes de Cristo e existe o depois de Cristo. E não tem para onde correr. Isso aí é comum para todos os que estudam e é necessário, porque senão nós nos perderíamos na contagem do tempo. E isso é muito interessante. Você vai para o Antigo Testamento, você estuda todos os livros do Antigo Testamento. São 37, 39. E você estuda todos os livros do Novo Testamento, as cartas, etc. São 27. Os do Antigo Testamento apontam para frente, assim, lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente. Aí você chega nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí eles estão dizendo aqui, está acontecendo agora. Acontecendo agora o quê? O Jesus. Lá atrás eles apontam para Jesus, em Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e assim por diante. Apontam para Jesus. Se você analisar ali, Jesus está nas entrelinhas. Aí quando você vem para Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está ali presente, naquele momento. Aí quando você passa a Atos, a carta aos Romanos, as cartas de Corinto, tal, Gálatas, Efésios, tal, Apocalipse, aponta lá para trás, para o momento em que ele surgiu lá nos Evangelhos. Logo, ele não é o Jesus histórico, ele é o Jesus da história. E neste contexto, antes dele nascer, ele estava presente no Antigo Testamento. Aí você diz, como? Tem uma passagem bíblica lá em Gênesis, aliás, lá no livro de Josué. O livro de Josué, Josué está prestes a invadir a cidade de Jericó. Aí Josué, preocupado, tal, sai ali meio na penumbrazinha para meditar, tal, e de repente encontra alguém. Aí Josué se arma, pois era um soldado, um comandante, aí viu alguma coisa estranha e disse, quem é você? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o personagem diz, nenhum nem outro, mas eu venho como príncipe dos exércitos de Deus. Era Jesus presente naquele momento, pois o príncipe dos exércitos de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tem um episódio na casa de Abraão. Na casa de Abraão tem um episódio anterior a Josué, em que 3 homens vão na casa de Abraão e 3 homens recebem comida de Abraão e oferta de Abraão. Nós temos até uma live aí, comida dos céus, nós comeremos. Aí esta passagem é citada no nosso conteúdo, veja no YouTube. Posterior a isso, nós temos um episódio em que Jesus aparece na casa... tem um episódio com Jacó. Jacó passa a noite batalhando, a noite lutando, etc. E quando é de manhã, Jacó tem a coxa ferida, Jacó vendo que não ia conseguir vencer, aí Jacó agarra o anjo, Jacó segurou o anjo. Aí quando ele agarra o anjo ali, ele diz, eu não te solto enquanto não me abençoares. Anjo não abençoa, anjo nem abençoa nem amaldiçoa. Nem abençoa nem amaldiçoa. Tem um episódio lá no livro de Zacarias, que eles discutiam acerca do corpo de Moisés e o anjo não teve a ousadia de amaldiçoar Satanás, porque não pode nem abençoar nem amaldiçoar, não é a função do anjo. O anjo cumpre função, ele vai lá, faz uma obra e volta, mas dá a sua opinião de jeito nenhum. Mas aquele anjo abençoou Jacó. O anjo disse, como é teu nome? É Jacó. Pois pronto, a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. Deus ali é Jesus. Nós temos um episódio no livro de Daniel, quando os homens estão na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Misael, Ananias e Azarias. Eles estão na fornalha e o pessoal olha e diz, não foram 3, mas lá tem 4. E o quarto que está lá tem o semblante do Filho dos Deuses. É uma mensagem estupefada, porque como é que eles viram os deuses para saber que tem o semblante do Filho dos Deuses? Talvez fosse reluzente, eu não sei. Mas, de qualquer forma, nós vamos para Juízes, capítulo 13, e lá tem um episódio que envolve o pai de Sansão, Manoá. Manoá já era velho, a mulher de Manoá era velha também, não tinha mais condição de gerarem filhos. E de repente Manoá está no campo, aparece um homem na casa dela, um anjo, vestido todo diferente, tá? uma veste
limpa, clara, resplandecente, e diz: cadê teu marido? Eu vim te dizer que você vai engravidar. A mulher ficou toda cheia de coisa, aí quando Manoá chegou, ela disse: olha, fica aqui, porque o anjo vai aparecer. Manoá: não, quando ele aparecer, você me chama. Aí, dito e feito, o anjo apareceu mais uma vez, chamou Manoá, Manoá veio, o anjo disse aquilo ali: olha, você vai ser pai, seu filho vai ser um nazireu, não vai raspar a cabeça. Estava falando de Sansão, que foi juiz em Israel, antes do período da monarquia, depois do período de Josué, que faz parte da história de Israel. Aí na hora que o anjo termina de dizer isso, Manoá diz: não, para aí, deixa eu oferecer um sacrifício. Só se oferece sacrifício a Deus. Aí o anjo disse: tá, faça o sacrifício. Aí Manoá fez o sacrifício. Quando a fumaça do sacrifício começou a subir, o anjo então sobe no meio da fumaça. Eu digo anjo porque é a forma que foi entendida por Manoá. Um homem e tal, aí foi dito um anjo. Aí quando aquele ser vai subindo no meio daquela fumaça e recebendo aquela honraria, aquela glória, não que precise de fumaça, mas era a forma que os homens entendiam. Então o anjo cedeu ali ao entendimento de Manoá. Aí Manoá grita: dize-me o teu nome. Ó, lá com Jacó foi dito que o seu nome seria, que ele seria Deus, porque Jacó mudou o nome para Israel porque lutou com Deus. Aí quando vai subindo, Manoá diz: dize-me o teu nome, para que quando o menino nasça, eu diga para ele qual é o teu nome. Aí, confira isso aí, está lá em Juízes capítulo 13. Aí aquele ser que vai subindo ali diz: por que queres saber o meu nome? Visto que ele é maravilhoso, o nome dele será maravilhoso. Aí você vai acompanhando a história de Jesus e você tem que o nascimento de Jesus foi maravilhoso. Ó, João Batista é o precursor de Jesus, está lá em Malaquias. Está lá em Malaquias. Então é maravilhoso, alguém veio à frente. O anúncio dos anjos mostra para Maria que ela engravidaria, mostra que é maravilhoso. O nascimento, a intervenção com José mostra que é maravilhoso. O nascimento no dia que vai lá diante dos pastores e Jesus estava com José e Maria lá na estribaria e Jesus na manjedoura, e os anjos dizem: ó, acabou de nascer ali em Belém da Judeia, lá, ó, acabou de nascer. Os magos que vieram do Oriente, e estes anjos aí foram hostes angelical nos céus, milhares de anjos nos céus, glória, glória, aleluia. Isso sou eu que estou dizendo. Os anjos disseram: paz na terra e boa vontade para com os homens. Hoje nasceu. A gente costuma falar disso em dezembro, né? Nem é o nascimento de Jesus, mas tudo bem. A gente costuma fazer em dezembro. Pelo menos é uma data para lembrar. Aí depois disso nós temos os pastores que vieram do Oriente. Gente, esses pastores vieram do Oriente vendo uma estrela. Jesus é maravilhoso, não tem condição. Aí depois disso o anjo diz a José: José, vai para o Egito porque estão tentando matar o menino. Isso é maravilhoso. Aí o anjo volta, vai lá no Egito e diz: ó, José, volta porque aquele que queria matar o menino já morreu. Isso é maravilhoso. Depois disso, aos 12 anos, no Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é o procedimento que os judeus têm, onde um garoto que chegou na puberdade, uma garota que chegou na puberdade, que seria o Bar Mishnah. Bar Mitzvah, menino. Bar Mishnah, menina. Uma variação ali de 12 ou 13 anos. A questão era a puberdade. Ele deveria ir ao templo, e ela também, fazer uma leitura pública da lei. Pegar a lei, pegar a Torá e ler. Ao ler, ele se torna de maioridade e responsável pela lei. A partir daquele momento, ele já pode ser punido pela lei. Nós temos um episódio lá do cego, que os escribas, os hipócritas disseram: você é o pai dele? Porque se ele era cego, por que agora está vendo? Aí os pais com medo disseram: não, ele já é maior de idade, pergunta para ele aí. Ou seja, ele já passou por esse texto, por essa passagem. No caso do cego aí, alguém teve que ler para ele o texto da lei, que ele não lia, né? Só para descontrair. Mas nesta ocasião aí, Jesus volta para o Bar Mitzvah e está diante dos doutores, os doutores da lei, formados nas escolas de Hillel, nas escolas de Shammai, os escribas, os fariseus, aqueles que interpretavam a lei, que explicavam perante o povo, que conhecia isso, aquilo outro. E Jesus esteve no meio deles e os deixou admirados com o conhecimento daquele menino. Coisa maravilhosa. Aí quando Jesus volta no contexto bíblico mais uma vez, 18 anos depois aproximadamente, com 30 anos de idade, Jesus vai ao batismo de João Batista, e João Batista disse, está lá no capítulo 3 do Evangelho de João: não, aquele que me mandou batizar disse que ele vinha.
E disse que quando eu visse um negócio assim sobre a cabeça dele, eu saberia que aquele é o que batizaria com o Espírito Santo. Então é ele. A João Batista diz, ó, tá aí o Cordeiro. É este aí, ó. Gente, isso é maravilhoso. Essas histórias de Jesus correram, por isso que foram registrados em livros anos depois por Mateus, por Lucas, por João, por Marcos e etc. E no momento do batismo, se você não achar isso maravilhoso, eu acho. O Deus aparece, Deus fala e ouve-se a voz. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. A Trindade estava presente. Deus nos céus, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, não era uma pomba, era uma forma corpórea de pomba, e Jesus Cristo naquele momento, a Trindade presente. Eu consigo ver Jesus como um nome maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu consigo ver Jesus como um nome maravilhoso quando ele perdoa pecados, quando ele cura enfermos, quando ele ressuscita mortos, quando ele tem argumentos bíblicos para rebater aqueles que os acusavam, quando os demônios se submetem a ele. Jesus chega no templo e o demônio grita, já viestes nos atormentar antes da hora, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Os demônios disseram isso. Quando ele encontra pessoas que não têm mais oportunidades na vida e ele diz, vai, não peque mais. Quando ele interpreta a lei e deixa os escribas da lei de cara no chão porque queriam matar alguém. Quando ele chega na beira de um poço e encontra uma mulher que busca água ao meio-dia porque em outro horário seria difícil porque é discriminada pela sociedade. E ele disse, tua vida vai mudar a partir de hoje. Quando ele multiplica pães, quando ele mostra que tem poder sobre a natureza. Em determinado momento, os discípulos atravessaram o mar, o mar da Galileia, e Jesus disse, não, vamos que depois eu vou. Como assim depois eu vou? E o barco não está indo com a gente? E eles passaram um tempão, saíram ali próximo de meio-dia, passaram a tarde remando e entraram na madrugada, e trovão, tal, etc. E de repente Jesus vem caminhando sobre a água. Jesus de lá viu que eles estavam lá no meio do mar com dificuldade. Jesus então vai caminhando sobre a água, normalzinho, naturalmente. Aí depois Jesus ainda entra no barco. Aí Jesus vira pro vento assim, vento, tá bom, né? Aquieta-te. Mar cessou, parou. E naquele momento houve bonança. Primeiro eles pensaram que Jesus era um fantasma. Depois ficaram admirados. Meu Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu vejo Jesus maravilhoso. Eu vejo Jesus diante dos seus algozes, podendo destruí-los. Porque quando vieram prendê-lo na madrugada, depois da Santa Ceia, perguntaram, quem é Jesus? Ele disse, Jesus sou eu, filho de Maria, tido como filho de José, irmão de Tiago, irmão de Judas, irmão de fulano tal, que a Bíblia diz, não estão aí, não é este o filho de Maria, filho de José o carpinteiro, não estão aí seus irmãos e suas irmãs? Jesus teve irmãos e irmãs sanguíneos, Jesus teve. Não, Jesus não era filho biológico de José, mas teve, porque Jesus foi filho biológico de Maria. Maria concebeu Jesus. Quem é Jesus? Sou eu. Quando ele disse sou eu, todo mundo caiu no chão. Alguma dúvida que ele era todo poderoso? Alguma dúvida? Não, eu não tenho dúvida com relação a isso. E ele se entrega naturalmente, ele vai com eles prendem, acusam, fazem o que querem, maltratam, batem, cospem, aquela coisa toda. E ele fez isso e mostrou para o Império Romano que ele não tinha culpa. O Pôncio Pilatos, que era o pretor da época, por mais que o Sinédrio tivesse feito uma simulação acerca dele, ele fez questão de ouvir da boca de Pôncio Pilatos. Ele é inocente. Pôncio Pilatos disse isso algumas vezes. Mandou para Herodes disse, eu não vejo nem culpa nesse rapaz, manda de volta. Pilatos lavou as mãos para dizer, gente, eu estou garantindo para vocês que ele é inocente. Ele aceitou ser trocado por um malfeitor. Ele vai à cruz, quando ele chega na cruz, nem mesmo o sol suporta brilhar, como quem diz, ele é inocente. Tem uma live minha e do presbítero Marcel a este respeito, assista. Quando ele chega na cruz, ele poderia dizer qualquer coisa, mas ele diz, pai, perdoa, porque ele não sabe o que é que faz. Ele não sabe com quem estão mexendo. Ele não sabe quem sou eu, então perdoa. A solução é perdoar.
Eu imagino os anjos que desde sempre estavam com ele ali, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem, a teu respeito. Ah tá, tem a questão de Satanás também. Ele é maravilhoso porque não cedeu à tentação de Satanás. Quantas vezes eu já pequei na minha vida? Ele não pecou. Ele diz, quem me convence de pecado? Ele é maravilhoso porque tudo que foi profetizado acerca dele no Antigo Testamento se cumpriu na sua vida. Faltava uma última profecia que era botar vinagre na boca dele e ele disse, lembrando disso, disse, tenho sede. Isso aí Jesus cavou, é igual quando o camarada cava um pênalti. Jesus cavou o cumprimento dessa profecia aí, para que se cumprisse a profecia. Lá com João Batista também. João Batista não quis batizar ele, não, deixe para que se cumpra a lei. E ele padeceu tudo isso, e quando chegou no final daquele dia, daquela quarta-feira, não foi sexta, foi quarta, ele depois de ver que estava tudo cumprido, disse, tetelestai, está consumado. Aí deu o grande brado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mateus capítulo de número 28, 27, versículo 50. E expirou. Ele não foi morto. Ele diz, eu vou doar a minha vida e depois eu a tomo de volta. Aí morreu. Foi enterrado. Selaram lá o local, selaram tal. Nem o osso dele foi quebrado para cumprir profecia. Os políticos, José de Arimateia, tal, agiram, botaram ele no sepulcro novo, selaram lá para ninguém abrir. Mas conforme ele prometeu, 3 dias depois, no domingo, muito de manhã cedo, as mulheres foram no sepulcro, chegou lá, o corpo dele não estava. O que é isso? Maravilhoso. Ele ressuscitou. E o anjo disse, por que buscam o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E ele ainda mandou uns recados, digam a Pedro que eu quero bater um papo com ele. Esteve com todos 40 dias. Depois disso ascendeu aos céus, na presença de mais de 500 testemunhas. E os anjos em Atos capítulo 2, versículos de 9 a 11, disseram que ele disse. Os anjos disseram, por que vocês estão olhando para cima? Vão para Jerusalém. Ele já foi recebido nos céus. E da forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. Então, a última promessa, lá nós tivemos a promessa da descida do Espírito Santo, que ele prometeu e veio. E voltando a falar sobre Jesus, ele voltará para arrebatar a igreja e para salvar Israel. Então, como é que eu vou te dizer quem é Jesus? Eu só consigo te dizer quem é Jesus acerca de um versículo bíblico. E vai ser maravilhoso quando ele voltar, depois ele arrebata a igreja, leva a igreja para o céu, depois volta e agora todo olho o verá e a igreja estará com ele. Isto é maravilhoso. Olha, um versículo só, Isaías 9,6, repetindo o texto, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, aí ele vai poder ser príncipe no milênio, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A minha contribuição para você, somente com o nome maravilhoso, é dessa forma para te dizer quem é Jesus, autor e consumador da fé, aquele que perdoa, aquele que salva, aquele que leva para o céu. Legal? Se inscreve no nosso canal aí, compartilhe, curta, comente e logo mais estaremos fazendo outros vídeos. Aquele abraço.